Mais um vídeo aqui no canal. Eu vou falar sobre o descobrimento do Brasil. Mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever nesse canal, curtir, deixar algum comentário para o YouTube entregar para mais pessoas esse vídeo e mostrar esse canal, o meu conteúdo. Então, seguindo, para a gente falar de descobrimento, é importante pensar sobre essa palavrinha. Muitos questionam, né, se realmente foi um descobrimento, já que os indígenas já estavam aqui quando os portugueses chegaram. Dito isso, é importante falar como Portugal estava. Eles estavam vivendo o que chamamos de a era dos descobrimentos. Ou seja, Portugal, por fazer fronteira com o mar, eles tinham essa facilidade e cada vez mais eles queriam se aventurar para conhecer outros tipos de rota, principalmente para fazer comércio, porque a rota que eles usavam, os produtos acabavam ficando mais caros, então eles começaram a idealizar um outro jeito e de uma outra forma para buscar as especiarias, que era algo que estava valendo muito, porque além de ter muitas utilidades, também servia para conservar alimentos. Então eles tinham essa intenção. A outra questão também é sobre a mentalidade. Já estávamos na era moderna, né, de certa forma, porém Portugal ainda tinha um pensamento muito medieval, que era aquele relacionado a Deus no centro. Então é importante entender isso, porque eles vão ter essa intensidade na fé, eles vão pensar muito sobre isso, inclusive quando eles têm o primeiro contato com os indígenas já aqui no Brasil. Então a gente precisa entender isso para poder pensar sobre o período e sobre como as coisas aconteceram. Então, eles tiveram, aqui para descobrir a América, tiveram outros, eu não vou falar os nomes, né? Eu vou apenas me atentar a falar de Vasco da Gama, que foi o primeiro antes de Pedro Álvares Cabral. Então ele faz a rota, porém não dá muito certo, ele retorna para Portugal e ainda assim é recebido com honrarias, já que para as pessoas que iriam se arriscar nos mares, elas eram consideradas heróis para a época. Inclusive, ele recebeu o título de Almirante Mor dos Mares, né? Porque ele se aventurou, mesmo que não tenha não tinha chego ao objetivo, ele conseguiu se arriscar, ele se aventurou, então foi muita coisa. Outra situação é que é extremamente difícil, você naquela época não tinha tudo que nós temos hoje, né, de tecnologia e tal, e é extremamente difícil você se aventurar no mar. Primeiro que se o mar estiver muito agitado, é ruim, porque ele pode te levar para outros lados, e se ele ficar parado também é ruim, porque você vai demorar muito mais para chegar. Então era bem difícil mesmo a viagem, inclusive muitos morreram, né, nessas viagens, que eram muito longas, e era bem difícil mesmo. Então a expedição que vai ter êxito em chegar aqui no Brasil foi a de Pedro Álvares Cabral. Com 13 navios, eles chegam aqui com bastante gente, inclusive com o Pero Vaz de Caminha, que foi o escrivão do rei, que vai fazer essa carta, né, relatando tudo isso, esse contato, esse início, e é o que chamam de carta de batismo do Brasil, porque foi justamente isso. Então é importante a gente ler esse livrinho, né? Hoje em dia tem algumas editoras que publicaram a carta de Pero Vaz de Caminha para a gente entender melhor como que isso aconteceu. Então ele registra tudo. Então, a princípio, ele também vai falar desse contato, a princípio dos indígenas com os portugueses, e ele faz uma citação na carta dizendo que, olha, não me parece que existe ouro nem prata, mas o que podemos fazer de melhor será salvar esta gente. Ou seja, com a mentalidade de Deus no centro, eles tinham essa intenção de propagar a fé, além de torná-la rentável. Ou seja, então, ao mesmo tempo que você se arrisca no meio dos mares, rumo ao desconhecido, para propagar a sua fé, você também, a princípio, pode pensar sobre essa situação de comércio, que era o que eles também queriam. Então, é importante entender isso, principalmente pensando sobre a mentalidade que eles tinham. Então, o primeiro contato acontece, né, entre ambos. Então, a princípio, é aquela curiosidade toda, né? Então, esse contato é extremamente de curiosidade, a princípio, eles não têm nenhum embate, nada, também porque esses indígenas, eles eram mais tranquilos, eles estabelecem ali, começam a fazer um certo de relacionamento ali, naquele primeiro momento. E quando a gente fala desse período,
a gente tem vários indígenas, né? Muitos deles, muitos espalhados. Então, você não tem um povo só, um povo indígena só. Você tem várias tribos, várias culturas, várias formas de lidar. Mas o que a gente pode falar de uma maneira geral é que eles viviam de cultura de subsistência, né? Então, aquilo que eles plantavam, eles comiam. E eles também tinham alguns hábitos que algumas das tribos tinham ali um líder espiritual, né, que acho que era os pajés, que era essa liderança. Eles tinham várias disputas entre eles, várias guerras, eles viviam ali em constantes rivalidades e tal. Eles também praticavam antropofagia, que era você comer, né, a carne da pessoa que morreu para adquirir suas habilidades. Eles também, na carta de Provaz de Caminha, ele também vai dizer o seguinte, que eles eram bonitos, que eles não, a princípio não tinham nenhum defeito, porque os indígenas, alguns deles, matavam as crianças que nasciam com defeito. Eles não entendiam que isso é errado e nem não tinham juízo de valor, na verdade, né? Então, eles tinham alguns hábitos que, para os portugueses, eram extremamente horrorosos, uma vez que os portugueses tinham a cultura do cristianismo, né, a cultura do catolicismo. Então, para eles, era extremamente horrível você matar bebês, né? Então, tinha tudo isso. Inclusive, rituais de arrancar o coração também aconteciam. Na carta de Provaz de Caminha, eles falam muito bem do ar, também da pureza do ar que tinha aqui. E, a princípio, esse primeiro contato foi mais ou menos assim, eles fazem a missa, né, a missa de terem chego aqui no Brasil. E, enfim, eu vou encerrando por aqui, é só um comecinho, eu pretendo fazer, né, dar sequência aí nesse assunto. E eu espero que vocês tenham gostado, eu encerro por aqui e até o próximo vídeo.